eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre computadores. Há uns meses atrás, meu amigo biscoitado começou a montar o PC dele. E como a maioria das pessoas no início desta jornada para se tornar parte da Master Race, ele não manjava de muita coisa. Então eu acabei ajudando ele a escolher algumas peças para o PC dele e comecei a perceber que não tinha muita informação disponível no YouTube BR. Que a maioria dos vídeos falando sobre PC eram de lojas de PC, que parecia que nunca tentavam explicar nada e sempre tentavam te vender um negócio mais caro porque é uma GTX 2080 Ti, sendo que você não sabe que porra é uma GTX 2080 Ti e nem pra que isso serve. Então hoje eu tô aqui pra tentar simplificar um pouco isso tudo e pra isso eu vou usar como exemplo a build do biscoitado. Ele já fez um vídeo sobre o PC dele e tá aqui, mas ele não entra muito em detalhes sobre o porquê que ele escolheu cada peça e que outras alternativas ele podia ter escolhido. Então hoje eu tô aqui pra complementar esse vídeo e explicar por que cada peça foi escolhida, que outra alternativa a gente poderia ter, e, enfim, pra saciar todas essas dúvidas que vocês podem estar tendo na hora de montar a máquina de vocês. Então, bom, vamos lá. Vamos começar pela peça mais importante de todo o PC, o processador. Independentemente se você quer um PC para trabalhar, para editar vídeo, para jogar ou só para escrever documento no Word, você precisa de um processador. Qual processador você vai escolher, aí vai depender do que você quer fazer com esse computador. Se você só quer executar tarefas muito leves, como navegar na internet, escrever coisa no Word, montar documento de PowerPoint, o Intel Celeron Pentium já tá de bom tamanho. Agora, se você é gamer e precisa de mais performance, a gente já sobe para umas categorias mais altas. Existem duas marcas de processadores que vocês podem comprar: Intel ou AMD. E as duas estão numa briga constante para ver quem faz o melhor processador. Só que isso é muito relativo. Os processadores Ryzen geralmente são muito bons para workstation, para quem edita vídeo, faz motion graphics, edita foto e tudo mais. E os da Intel geralmente são muito bons para game, para você que só quer um PC gamer para jogar muitos games. Bom, mas o que muda de um processador da Intel para um processador da AMD? Geralmente os processadores da AMD têm uma contagem maior de núcleos a um preço mais baixo. Gastando uma grana aqui no Intel você pegaria 4 ou 6 núcleos, com o AMD você pega 8. Mas o que isso muda? Mais núcleos significa necessariamente um processador melhor? Como tudo nessa vida, depende do pra que você vai usar. Se você for editar um vídeo, mais núcleos é igual a mais threads. E mais threads fazem o seu PC rodar esse programa de edição de vídeo muito mais fácil. Cara, essa questão de núcleos e threads é algo que é muito difícil de explicar, porque é uma coisa que é muito abstrata. É uma coisa bem da linguagem do computador mesmo. Mas o que você basicamente precisa saber é que existem aplicações que se beneficiam de uma thread e aplicações que se beneficiam de várias. Edição de vídeo, motion design, 3D, multitarefas e streaming são aplicações que precisam de muitas threads para funcionarem bem. Enquanto isso, aplicações como jogos utilizam de uma thread só e se beneficiam de frequências mais altas na CPU. Mas bom, agora que eu expliquei isso, você ainda deve estar perdido pensando, mas ainda existem dezenas de CPUs para você comprar. O processador que a gente usou no PC do biscoitado foi um AMD Ryzen 7 2700X, que tem 8 núcleos e 16 threads, sendo muito bom para edição de vídeo, motion graphics e streaming. E como o PC dele era algo mais focado para produtividade, trabalho, edição de vídeo, a gente resolveu optar por este Ryzen, mas que mesmo assim não deixa decepcionar em jogos. Ele continua conseguindo rodar praticamente todos os jogos atuais com frame rates bem altos. Mas se você é gamer de verdade e só quer jogar videogame, o melhor processador para você seria um i5 de 8ª geração, tipo um 8600 ou 8600K. O K no final do nome dos processadores da Intel significa que eles podem fazer overclock, que é basicamente o aumento da frequência de operação do processador, que vai fazer o seu PC ficar um pouquinho mais alto. Só que é bom tomar cuidado porque o overclocking, se não for feito direito, pode causar instabilidade no seu sistema. Mas bom, e se você quer a melhor performance de gaming, mas também precisa daquelas threads para editar um vídeo ou outro de vez em quando? Bom, aí eu te recomendaria um i7 de 8ª geração, que tem a melhor performance para gaming, ao mesmo tempo que ainda é muito bom em tarefas com multithread, por ter lá suas 16 threads. Outra alternativa também para você que quer montar uma workstation, mas não quer gastar tanto, é o Ryzen 5, que é um bom processador tanto para jogar quanto para a questão da produtividade. Ele acaba lidando melhor com tarefas como o Premiere, o Media Encoder, do que o próprio i7 de 7ª geração. Então ele acaba sendo um processador bem em conta e vale muito a pena. Bom, o processador ele tá acoplado à placa-mãe, que é uma das partes mais confusas do PC e pode levar a vários erros, como o próprio erro que o biscoitado cometeu. Bom, os nomes de placa-mãe eles são padronizados. É uma letra e um número depois dessa letra. Cada letra tem um significado diferente e geralmente significa se a sua placa-mãe é low-end, mid-range ou high-end, dado que algumas letras permitem overclocking e outras não. Bom, e além disso, uma das partes mais importantes da placa-mãe é o socket, que é onde vai entrar o processador. Isso é bem simples, é praticamente como se fosse um Lego. Você tem que ter o socket certo para o processador certo, senão ele não vai encaixar.
achar. Os processadores da Intel têm um tipo de soquete como o LGA 1150. Os da AMD geralmente usam a M4, com exceção do Threadripper, que usa o TR4, porque o processador é deste tamanho, sério, é gigante. E aí você tem que comprar sua placa-mãe de acordo com o soquete. Outra coisa a se ficar de olho é na questão das portas e da compatibilidade. No PC do Obscuritado, por exemplo, a gente usou um SSD M.2 NVMe, e se a placa-mãe não tivesse um slot M.2 NVMe, não ia ter como, né? Então é bom sempre dar uma olhada se a sua placa-mãe tem o que você precisa ali. Bom, e agora que a gente já falou de processador e placa-mãe, vamos falar da memória RAM. Bom, a memória, ela é basicamente a memória a curto prazo do seu computador. É como se o HD fosse a memória a longo prazo, onde você mantém suas lembranças, e a memória RAM fosse a memória a curto prazo, onde você lembra o que você tem que fazer hoje, ou você lembra a lista do mercado. E é basicamente isso. Bom, para tarefas como edição de vídeo, memória RAM é um bagulho essencial. E 16 GB em 2019, tanto no PC para jogo quanto no PC para edição de vídeo, é o mínimo. Se você for editar vídeo em 4K, eu recomendaria você dobrar ou até quadruplicar essa memória, tendo 32, 64 ou até 128 GB de RAM, porque vídeo consome RAM pra caralho. Se você for só jogar, 16 GB tá mais do que bom, e se você for usar tarefas básicas, de 4 a 8 GB já tá show. Mas uma coisa que o Obscuritado mencionou foi a velocidade da RAM, a frequência da memória. Quando você vai olhar o anúncio de uma memória RAM, você vai ver que não tem só a quantidade de giga, mas tem também um número de megahertz. Essa é a frequência, a velocidade da memória RAM. 2666 é um valor mediano. Não é uma RAM lenta, mas não é uma RAM rápida. Uma memória rápida seria de 3200 MHz pra frente. Isso é algo que não influencia tanto assim na sua build, mas geralmente os processadores Ryzen demandam um pouquinho mais de velocidade na memória. Então eu recomendaria pegar uma de 2666 ou até uma de 3200. Acima disso eu já acho meio over the top e desnecessário. Você teria até que mexer na sua build pra conseguir atingir velocidades mais altas do que essas. Agora vamos falar de placa de vídeo. Nem todo PC precisa de uma placa de vídeo. Se você não tá planejando jogar ou fazer renders, você não precisa de uma placa de vídeo. E o negócio da placa de vídeo hoje em dia tá sendo que é muito mais fácil você comprar uma placa de vídeo super potente, super cara e que você não precisa, do que você comprar uma placa que é ok, que vai atender as suas necessidades. Cara, o maior problema das placas de vídeo da Nvidia é o hype. As pessoas ficam falando das 1080 Ti, das 2080, das RTX, sendo que a gente que joga em 1080p não precisa dessa performance de jeito nenhum. Geralmente eu recomendaria ir pelo caminho que o Obscuritado optou, com uma 1050 Ti, que é uma placa de vídeo barata e consegue rodar praticamente qualquer jogo no High ou no Ultra a 60 FPS, que é mais ou menos o que a gente precisa, né? O problema das placas de vídeo hoje em dia é que eles estão vendendo pra gente uma coisa que é incondizente com o que a gente precisa. O pessoal tá desesperado pra ter uma RTX, sendo que essa é uma placa pra você rodar jogo em 4K 60. E tipo assim, o 4K tá começando a pegar no Brasil agora. Eu não tenho monitor 4K, eu não vejo necessidade em ter um monitor 4K, porque assim, se você não consegue já distinguir os pixels direito em 1080 ou 1440p, pra que você precisa de um monitor 4K, sabe? Eu já acho o monitor 4K um negócio mais absurdo que tem. E enfim, caras, quando vocês forem comprar a placa de vídeo de vocês, não fiquem ligados na high-end, da 1080, da 2080, porque na maioria das vezes você não vai precisar disso. Se você não é um pro player que precisa jogar a 240 Hz, e se você não é um maluco que quer jogar tudo em 4K 60, e também se você não quer jogar em VR, se você não gastou 3 mil reais pra comprar um HTC Vive, uma 1050 ou uma 1060 Ti já tá de bom tamanho. Não engulam essa que vendedor de loja de PC tenta te falar, que você precisa de uma GTX 1080 Ti, ou que você precisa de uma RTX 2080 Ti, porque você não precisa. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas ainda tem monitor 1080p. Então essas placas super mega blaster fugida vão demorar um pouco pra pegar aqui. E não se deixem levar por exageros que vocês querem ter a placa mais foda do mundo, porque não adianta nada você ter a placa mais foda do mundo e não ter um monitor 4K 144 Hz pra rodar essas porra toda. Bom, e por último, mas não menos importante, vamos falar de armazenamento e da fonte. Bom, a opção de armazenamento que o Obscuritado optou no PC dele foi um SSD NVMe M.2, que é o pior nome possível. Eu quero saber quem que inventou esse nome, sério. É um bagulho mais confuso que existe. Bom, vamos começar pelo começo. Um SSD M.2 é um SSD naquele formatinho, que é um SSD mais ou menos desse tamanho assim, que é ligado na sua placa-mãe. Eles são ótimos para builds mais compactas, justamente por eles terem esse formatinho pequeno. Mas a mágica não tá no M.2, tá no NVMe. Existem SSDs M.2 com vários tipos de conexão, desde o SATA, que é a conexão normal que a gente costuma usar para HDs, até o NVMe. E a mágica desse SSD tá no NVMe. Um SSD NVMe consegue atingir o dobro de velocidade de um SSD SATA, porque ele usa uma das lanes PCIe da tua placa-mãe, que é aonde você conecta
conecta a sua placa de vídeo para fazer uma transferência de dados em alta velocidade, assim conseguindo velocidades absurdas no SSD. E esse SSD serve para você colocar os programas que você mais usa. No caso do biscoitado, Premiere, After Effects, o Photoshop, todos esses programas estando no SSD vão rodar muito mais rápido. Ele também botou um HD de 1 TB SATA para manter os arquivos dele. E é mais ou menos isso que eu recomendo para todo computador, cara. Mesmo que você esteja montando uma build low-end, usa um SSD. Porque eles são muito mais rápidos que qualquer HD e vai melhorar a velocidade geral do seu computador, sabe? Mesmo você tendo um processador meio merda, tudo que tiver no SSD vai rodar muito mais rápido. Então, se você estiver montando um PC para gaming, uma workstation ou qualquer outro tipo de computador, use um SSD. Não precisa ser um 1.2 NVMe brabo demais, pode ser um SSD SATA mesmo, que já vai melhorar muito a velocidade do seu computador. Bom, eu não sei qual a fonte da biscoitado, porque eu acho que ele não falou no vídeo dele, mas a escolha da fonte é bem simples. Você tem que ver basicamente o quanto de energia cada componente do seu computador vai consumir, e aí você compra uma fonte com uma wattagem um pouquinho maior, só pra você poder ter aquela janela ali, caso você queira fazer um upgrade no futuro, ou só por segurança mesmo. Geralmente para esses PCs as fontes costumam ser de 400, 500 ou 600 watts, que é geralmente a força normal que um PC puxa. Outra coisa, vocês ficarem atentos na fonte, é a certificação dela. Tem fonte Gold, Silver, Diamante. Isso é relacionado à eficiência da fonte. Se você tem uma fonte 80+, significa que ela tem 80% de rendimento. 80% da energia que você mandar pra ela vai ser usada e os outros 20% vai ser jogado fora. Tipo, rendimento, física, ensino médio. Eu lembro dessa matéria. É traumatizante demais. Que é o rendimento é igual a potência útil sobre potência total. Aí, ó. Enem! Bom, mas o vídeo de hoje foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre PC e que vocês possam absorver isso e aplicar isso na build de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que o PC mais caro não necessariamente é o melhor computador. Tudo depende das suas necessidades. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas de vocês em relação a todos esses tipos de PC. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm qualquer tipo de dúvida sobre hardware, comenta aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos sobre computadores, sobre hardware, sobre peças de PC, não esquece de deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo com todo mundo. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau!